Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou o Rogério Xing, candidato a vereador aqui em Bertioga. O número está aqui embaixo, 13050. Estamos trazendo hoje nosso convidado é o Geraldo Varjabedian. Geraldo, bastante conhecido aqui no nosso município, em outros locais, ativista ambiental, participa de diversas iniciativas e movimentos, principalmente aí a gente destaca o movimento Salve o Rio Itapanhaú, muito presente nas ações da nossa cidade aí, até faz parceria com o Greenpeace e tudo mais. A nossa ideia hoje é refletir um pouco sobre as eleições desse ano e sobre mudanças climáticas, que é uma das pautas, infelizmente, negadas aí do grande debate, né? Infelizmente, embora já se fale sobre esse tema, todo mundo já viu alguma reportagem, já viu a menina sueca lá fazendo greve, né, e fazendo curso, mas às vezes as pessoas não têm a compreensão do que são as mudanças climáticas ou do porquê esse debate é tão importante, principalmente essa pauta deve estar presente, né, nas propostas políticas, seja no caso do legislativo, seja no caso do executivo, né? E aí aqui a gente já deixa bem claro que nós, o Partido dos Trabalhadores, a qual eu represento atualmente, a qual nós estamos com o plano de governo atualmente, o primeiro item desse plano de governo fala sobre a transição ecológica. A primeira compromisso que nós temos, né, demonstra como o próprio partido está conversando novamente com suas bases, entendendo as novas necessidades do mundo do século XXI, né, e do quanto a gente quer conversar sobre o assunto. Talvez ao contrário de tantos outros partidos, tantos outros candidatos e candidatas que falam em meio ambiente, mas só falam enquanto entretenimento, talvez enquanto turismo, mas não falam enquanto proteção da vida, e quando a gente fala da vida, não falamos só da vida dos seres humanos, mas também de todas as vidas, das plantas, dos animais, e daqueles que virão, né? Porque a gente fala da nossa geração agora conseguir sobreviver a tudo isso e deixar um mundo, quem sabe, melhor aí para as futuras gerações, o que já dá um debate por si só muito próprio. Bom, depois dessa apresentação, estamos aqui com o Geraldo. Para que já tem aí 7 pessoas aí na live, obrigado aí pela audiência de vocês, né? Cadu aí já mandando um abraço aí para todos. Cadu também, nosso colega aí, fez vídeo, já contribuindo. Até o final dessa semana já também estará aí transmitindo, né? E é isso, a nossa ideia hoje é esclarecer um pouco as mudanças climáticas e quais as conexões dela no debate público e político, já que estamos aí vivendo essa época de eleições. Bom, Geraldo, mudanças climáticas, o que são mudanças climáticas? O que é o clima? O que está mudando? O que está mudando é que nós, e quando eu digo nós, nosso sistema, a economia, desde a Revolução Industrial, estamos produzindo um absurdo em gases, vários gases, entre eles gás carbônico, metano, enfim. E num dado momento dessa história, o acúmulo desses gases ele começa a ser constatado pela ciência de forma a levar um questionamento sobre a influência desses gases na atmosfera e nas mecânicas internas da atmosfera, no caso o clima, ou seja, em que medida esses gases estariam interferindo nesse processo que a gente detectou de aquecimento global e tal. Essa é a raiz da questão. Nós temos um acúmulo de gases na atmosfera que retém o calor do Sol. O que nós conhecemos lá atrás como efeito estufa, né, que se dá justamente porque a luz ela entra na atmosfera e por conta dos gases ela não é totalmente refletida no percentual que ela deve ser refletida. Vamos considerar tudo no planeta absorve luz solar, aquece o oceano, floresta, gente, bicho, tudo. Só que há um excedente dessa luz, do calor dessa luz retido na atmosfera. É isso que está provocando o que nós chamamos de aquecimento global. É decorrência desse efeito estufa, tá? E isso foi considerado como uma possibilidade até mais ou menos o fim dos anos 90, fim do século passado, enfim. Tá? Hoje nós já não temos mais nenhum questionamento a fazer sobre a influência antrópica, ou seja, a influência humano nesse processo. E é muito bom esclarecer, influência do ser humano, quem? Aqueles que produzem, os passivos produzem esses gases e com eles lucram.
Tá? Genericamente é isso. Então, nós não podemos, por exemplo, dizer que uma tribo perdida no meio da floresta, que é ser humano, né, é responsável pelo aquecimento global. Não é. As pessoas não atendidas pela institucionalidade, que mal conseguem consumir, não podem ser responsabilizadas. No entanto, elas participam da socialização dos passivos, dos impactos. E isso é uma coisa que a gente vai falar depois. Mas, grosso modo, esse é o aquecimento global que produz as mudanças climáticas, e o que está acontecendo é isso. Nós temos uma alteração na temperatura média da Terra, isso está interferindo nas trocas gasosas, a começar pelos vapores de água, mudando regimes pluviométricos, ventos, sistemática de evaporação, troca de calor com a superfície da Terra, e isso, logicamente, impacta todos os ecossistemas terrestres. A gente tem que ter bastante claro que quando a gente fala em mudança climática, não é porque o prefeito de Bertioga era negacionista e o vizinho talvez não, que na divisa da cidade pare, né? O processo climático, ele é sistêmico, ele é global, né? Ele não está preocupado com as nossas estruturas políticas, tá? E impacta todas as formas de vida de maneira irrestrita. Tá? Vamos fazer uma consideração. Aqueles que tinham dúvida até 2015, 2016, até o Acordo de Paris, não há mais questionamento científico a se fazer com relação à questão climática. Tá? Você pode até supor que isso é um processo, uma era que naturalmente aconteceria, né, e que pode estar sendo reforçada pela ação humana, mas a ação humana é inquestionável e, no meu olhar, é a ação humana focada no modo capitalista de produção dentro desse universo desenvolvimentista. Quando você ressalta, né, que a quem culpabilizar por isso, né? Porque apesar de todos nós estamos sofrendo por causa dessas mudanças, né, gente? É importante entender, pessoal, quando a gente está falando de clima, a gente está falando disso que está acontecendo agora. Da gente não ter mais épocas de chuvas bem definidas, né? Do calor se extrapolar algumas condições, né? O Brasil ainda está numa zona ali tropical, então ainda de alguma maneira propicia algumas condições, mas a gente já percebe que o verão já é mais verão que outros verões, a gente já percebe que a temporada de chuvas não é tão bem definida. Na verdade, a gente já fala, né, apesar dessa semana estar chovendo bastante aqui em Bertioga, mas já não chove tanto quanto chovia, né, a gente já tem aí, né, regiões do Brasil que já são mais áridas por causa disso, né. Opa, tá tendo algum ruído. Não sei se sou eu ou é você. Tá o quê? Não, tinha um ruído. Né? É vento, tá ventando muito. Vento. Então, então a gente tem isso, e o que temos que deixar claro, né? Tem grupos, pessoas lucrando com isso. Né, lucrando com isso, em deixar o planeta da forma que está se deixando. Então, se está alterando o clima, a gente tem que perceber. E como são mudanças que muitas vezes a percepção é muito sensível, ou seja, quando a gente fala de clima, um estudo de clima no mínimo leva, sei lá, 30 anos, que hoje é a média de uma geração, né? A gente já fala em 30 anos, a gente já fala dos filhos, muitas vezes, em alguns casos até de netos, né? Em períodos aí de 30 anos. Então, as pessoas acabam não tendo em perspectiva, né, essa visão de que as coisas estão mudando, né? Mas quem para pensar um pouquinho, lembrar um pouquinho, vai lembrar sobre temperaturas mais amenas, vai lembrar sobre condições de clima mais favoráveis, né? E do quanto isso está sendo interferido por essas empresas. Então, é isso que você falou. Não dá para o povo que está isolado, ou mesmo as comunidades pequenas, as cidades menores, né? Então, que todos nós causamos impacto, isso é verdade, mas a capacidade de renovação do próprio ambiente e da natureza é muito grande. E essas coisas deveriam ser equilibradas numa balança, né? O nosso impacto, a gente consegue diminuir ele a tal ponto que a natureza, com esse impacto, ela consegue se recuperar e ela consegue se tornar permanente, que é o que não está acontecendo, infelizmente, né? A gente não consegue ver isso nessas mudanças, né? A gente também tem que prestar muita atenção na concentração, né? Seja de calor, seja das chuvas, né? Então, São Paulo, de terra da garoa, já é terra da tempestade, né? Porque inunda.
E aí, nesse sentido, a gente tem que pensar, por que isso está acontecendo? E, aliás, com que propósitos isso estão acontecendo? Por quê? Porque não precisava ser assim, não é natural que seja assim, né? E ser assim é uma escolha. Essa escolha pode não ser sua, porém ela existe. Mas mesmo não sendo nossa, essa condição de mudança ou não, quanto dos nossos hábitos, e aí eu queria trazer isso, do quanto das mudanças climáticas estão atreladas a pequenos hábitos nossos, né, e que a gente pode agregar valores a isso, né, que podem contribuir. Aí a gente volta, dar valor para a menina sueca que está fazendo alguma coisa, para o pessoal da permacultura que está fazendo alguma coisa, né, para as pessoas que estão se alimentando de maneira diferente, porque já estão fazendo alguma coisa, né. Então, as mudanças climáticas também estão nesses pequenos movimentos ou nas pequenas ações nossas. Claro, dá para a gente definir isso, né? E aí eu já lanço assim, eu acho que um caso bem emblemático é o consumo de carne vermelha, por exemplo, né? É isso, o que é gasto, quanto clima a gente altera para consumir, por exemplo, carne vermelha em larga escala. Sim, né? Esse é um dos problemas graves. Na verdade, a gente olha para a alteração climática pela lógica industrial, mas nós não estamos falando só de chaminé, só de escapamento de carro. Nós estamos falando, por exemplo, da emissão de gases dos pastos, a partir das fezes animais, né, dos gases produzidos por animais no pasto e tudo mais. Então, isso é um grande impacto, é o segundo impacto mais importante, tá? Isso para não falar das trocas gasosas que acontecem naturalmente, porque o processo de carbono na atmosfera ele tem seus ciclos naturais. A questão é que nós rompemos esses ciclos naturais e estamos, como você falou, são processos longos, né? O clima ele tem uma movimentação, ele é dinâmico, né? Então, ao longo dessas décadas é que você vai começar a entender o que vem a ser mudou ou não mudou, e outra. As pessoas elas querem um olhar fotográfico para a questão do clima, tá? Então, olha, eu parei de comer carne hoje, então amanhã o clima tem que mudar. Não é assim que funciona, tá? Então, nós não estamos falando de uma mudança numérica no termostato que vai chegar alguém e vai falar, olha, vai subir 3,2 graus em tantos anos. Não é assim, não é generalizado em todo o planeta. O que é generalizado é o desequilíbrio, é a imprevisibilidade, tá? E é isso que está trazendo a maior das pessoas, porque as mudanças elas estão se manifestando principalmente pelo que nós chamamos de extremos climáticos, que saem dessa previsibilidade habitual da gente de dizer, olha, 4 estações. Nós não temos 4 estações mais, esquece. Tá? Nessa época chove muito. Não, meu irmão, está chovendo em um mês o que deveria chover em um ano. Não é chove muito, é além da meteorologia. Da mesma forma, estiagens prolongadas. Tá? Então, assim, o nosso trabalho enquanto educadores, focados em mudança de hábito, isso e aquilo, ele tem sentido contanto que ele produza organização e potencialize essas mudanças. Porque, efetivamente, esse trabalho ele é focado num modo de produção que está gerando esses passivos. Então, o nosso foco, o nosso objeto de combate é o modo de produção. Nós não podemos nos sentir culpados pelo nosso consumo. O propósito é buscar a máxima consciência possível, né, nesse entendimento, mas saber que o problema central é que a gente financia isso com o nosso consumo. Então, a partir da mercantilização desse caos, a gente acaba se... Eu acho que caiu para mim o Geraldo, eu não sei o pessoal que está nos ouvindo, eu não sei se caiu eu ou se caiu o Geraldo nesse momento. Deixa aí nos comentários como que vocês estão enxergando, eu estou com um pequeno problema de conexão, Bertioga nesse momento chove bastante, né? Opa, voltou. E lucra com a tragédia. Estamos, enfim, o que pega Sim. com relação ao negacionismo. Infelizmente estamos com um problema. Agora acho que firma. Agora voltou. É que o tempo está muito instável. Está muito instável, está ventando bastante. Estamos falando do clima, o que dentro do clima tem o tempo, né? São duas coisas diferentes, né? Mas, pessoal,
Continua nos acompanhando, a gente vai aí durante essa próxima hora aí nos acertando. O importante é que estamos fazendo registros sobre essa conversa, participem, né? E aí, dentro do possível, a gente vai continuando aí, porque além dessa questão do negacionismo geral, é isso, né? Essa é uma pauta que não é dita, né? Não. As mudanças estão acontecendo, né, as escolhas, não há fiscalização sobre isso, não há políticas locais que, né, eu sou formado em pedagogia, né, minha área de graduação é pedagogia, né, a gente não vê essa questão em grande escala, seja no ensino público, no ensino privado, na educação como um todo, né, os próprios passos de controle social também não são tão usados para isso, e obviamente não se reflete em políticas locais, né, tendem a, pelo menos, discutir, né, conversar sobre a questão de mudanças climáticas. Bom, aproveitando o ensejo, dou boa noite aí para o Jair, que está nos acompanhando, a Vilma, Júnior Migrante, abraço, Júnior. A Cláudia Ferreira, olha só, Cláudia, vamos já tocar nesse assunto, né? Vamos plantar, cuidar, educar, né? E para nós agirmos, acho que uma das coisas importantes da gente pensar é por onde começar, né? Porque é isso, tem muita gente que pode estar nos ouvindo nesse momento e ainda achando que as palavras são complicadas, que os termos são difíceis, e nós, até por estarmos acostumados aos temas há muito tempo, a gente muitas vezes incorre nesse erro, né? A gente quer muitas vezes deixar técnico demais, reconhecemos isso, embora ao mesmo tempo a gente também entende que as pessoas têm que procurar, pesquisar, né? Tem que se movimentar, porque infelizmente, né, uma das coisas que está subentendida aí na nossa conversa é essa questão da alienação, né? As pessoas se sentindo culpadas por coisas que elas não são culpadas, né? Na verdade, elas são vítimas, né? Porque não foi uma escolha intencional delas, né? O Geraldo falou um pouco dessa questão de consumo, é isso. Os hábitos de consumo nosso hoje já tem mais do que diversas provas, e vocês podem pesquisar sobre isso, está extremamente ligado ao marketing, principalmente a propaganda, a TV, hoje internet, né? E a hábitos que às vezes são replicados vendo outras classes sociais que a gente quer replicar, né? Eu sempre digo que o problema é isso, a gente vê o outro, às vezes que tem mais dinheiro, né, aquilo que é chamado de melhor condição de vida, e a gente quer replicar esse estilo de vida, sem notar que é esse estilo que está ajudando a mudar o clima, esse estilo que está trazendo um caos aí a muitas questões, né? Só que mesmo assim a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem essa coisa da escolha, né? Isso quer dizer que agora que as pessoas estão tendo acesso à informação, a gente tem que escolher acessar ou não esses bens de consumo ou consumir tais produtos. Sim. E a gente esquece de colocar nessa conversa que o consumo ele deve ser crítico, né? Não é qualquer consumo. E o consumo deve ser crítico desde sempre, na verdade, principalmente desde a Revolução Industrial, né? Isso não se pauta. Fala assim, não se falta. As escolhas já estão sendo feitas pelas grandes corporações, pelas agências de marketing, já estão dizendo pra gente o que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente usa, né? Essa escolha ela não é livre, gente, livre mercado é livre pro mercado, não é livre para a sociedade. E é essa questão que a gente tem que debater bastante, né? Não sei o quanto você concorda, né? O quanto a gente pode falar um pouco sobre isso, Geraldo. Essa questão da escolha, né? A livre escolha, ela existe, ela não existe, né? Ela está sendo pautada, na verdade. A livre escolha ela existe na medida em que você tem escolhas que são pré-determinadas, então ela não é tão livre. Mas a questão central é que, assim, é meio complicado lidar com isso do ponto de vista eleitoral, porque todos os partidos, inclusive um tanto o PT também, tem uma pegada desenvolvimentista histórica que pretende trazer esse padrão de bem-estar estabelecido para todas as pessoas. Foi o que aconteceu nos governos passados aí, né? Tentar acessar a cidadania através do consumo, blá, blá, blá. Só que isso traz um impacto extraordinário e nós temos aí um questionamento político a fazer. O mercado é negacionista. A mídia é negacionista. Você acha que uma emissora que vende anúncio para o agro vai pautar mudança climática para a população em geral? E, infelizmente, vamos considerar o povo brasileiro, no caso do Brasil, né? O mundo inteiro é assim. Mas o povo brasileiro é refém da informação da mídia.
Você educa pela mídia e não educa pela escola, você educa pela mídia e não educa pela política. Ou seja, todos os motores de informação, eles estão aparelhados, assim dizendo, pelo mercado, inclusive a gestão pública, que é negacionista. Isso foi algo que eu aprendi no Coro, em Bertioga, convivendo com o negacionismo da gestão pública. Tá? Então, você tenta levar o questionamento, por exemplo, de uma Agenda 21, que é um processo global ligado à questão climática da ONU, e de repente um funcionário público diz para você que você é comunista. Você entende? E aí você fica numa situação em que aquele que é o servidor, que deveria pautar a população, ele não é o agente que está pautando, é você na sua condição, assim dizendo, de ação direta, que era o que os coletivos da Agenda 21 preconizavam, né? Coletivos de consumo, coletivo de moradia, coletivo daquilo. Agora acabou. Né? Acabou por quê? Porque nem a vontade política para isso nós temos mais. Tá? Em escala federal. Você sabe como foram as coisas no governo Lula, né? Nos governos Lula, principalmente, a implementação da Agenda 21, que estava travada no país desde o Fernando Henrique. Tá? Sim. Houve uma ação importante, tanto que isso repercutiu nesse crescimento da pauta ambiental que nós temos hoje. Tá? Nós não tínhamos processo de educação ambiental estabelecido, nós não tínhamos consolidação de política climática, não tínhamos a participação que o Brasil teve durante aqueles anos. Tá? Então, assim, o pessoal questiona muito, não, porque o PT isso, o PT aquilo, mas vamos falar sério. Bom, a participação do partido nos processos climáticos globais foi muito importante. Até a saída da Dilma foi um processo muito importante de protagonismo. Sim. E, assim, com uma ideia de justiça climática muito bem definida. Então, quem tem a memória do discurso do Lula em Copenhague, ele fala textualmente da nossa soberania, de maneira a entender quem é responsável pelo quê, quem que emite, quem tem que pagar pelo que emite, e quem precisa de recursos para dar conta da população impactada, que somos nós. Né? Ou seja, a nossa... Fala. Isso é bem lembrado, né, Geraldo? Embora já alterado pelos governos depois que sucederam, inclusive o atual, que é bastante desastroso, todas as políticas nacionais que têm alguma relação ao tema, a Política Nacional de Educação Ambiental, a Política Nacional de Mudança Climática, todas elas foram instituídas durante os governos Lula e Dilma. Isso não dá para negar, né? Quem quis pautar isso de alguma forma, embora limitado, embora a gente saiba das críticas à ascensão da classe C pelo consumo, e tudo mais, e acho que é bom a gente ter um olhar crítico sobre isso, né? O Cadu lembra aí da obsolescência programada, né? Mas ao mesmo tempo é isso, a gente tem, o Cadu deixou um comentário, não sei se você consegue ler, né? Ele falando sobre embalagem, sobre essa escolha do mercado, né? Gente, para vocês terem uma ideia, a gente pega um material que deveria ser usado para muita coisa permanente ou de caráter muito durável, que é o raio do plástico, gente. O plástico é um negócio que é para durar muito tempo. A gente usa ele como descartável, ou seja, a gente pegou uma das criações humanas mais duráveis e tá usando ela para o negócio mais descartável, né? Se você não acha isso meio burro, porque é meio burro, né? Você não, pegar... Burro não faz isso, cara. Imagina a dedicação de pensamento, de conhecimentos reunidos para criar esse negócio chamado plástico, diversos polímeros que tem uma capacidade durável como nenhum outro material. Eles são maleáveis, né? No entanto, um monte de coisas se faz com plástico, né? E você usa ele para quê? Para o material mais descartável, que é isso, é o produto de uso único. Uso único, gente, é isso, a garrafa do seu refrigerante, o saquinho de supermercado, né? Qualquer objeto que você pega na rua aí que tem plástico, que você usa uma vez, às vezes nem usa e descarta direto, né? É pegar esse conhecimento humano, esse conhecimento que nós geramos e jogar ele fora. Né? Porque ele é durável, ele é um bem durável, ele foi criado com esse intuito de ser resistente, maleável e durável. E o que a gente faz com isso? Joga fora depois de usar uma vez. Né? Bom, mas isso é regulado pelo mercado, né, Xing? Então, assim, vamos entender, é um processo produtivo, ou seja, o uso desse plástico ele é pertinente a um projeto de produção e venda. Então, o que deveria, em tese, ser responsabilizado é esse processo, não a sociedade, porque nós não somos lixeiros do capitalismo.
A gente precisa entender isso. Reciclagem é muito bom, coleta seletiva é sensacional, bacana, mas isso tem que estar em função da condição urbana, de qualidade de vida, né, da não contaminação, isso e aquilo, porque de resto não funciona e não responsabiliza quem de direito. Sim. E aí você vai falar, olha, política de resíduos sólidos, não sei o que, logística reversa. Me aponta um programa de logística reversa que funcione. Depois de 10 anos desse plano, que a gente já sabe que não vai dar em nada. Então, assim, eu, num determinado momento aí da nossa história, tomaram a Agenda 21 da gente aqui na cidade, né? Você está lembrado? E naquele momento, nós tomamos uma decisão. Nós continuamos voluntariando, sem depender de coletivo, sem depender de nada, porque a nossa função, ela transcende a institucionalidade, ela transcende a coordenação de um programa da ONU, tá? Então, assim, hoje, eu tenho trabalhado em duas frentes. Eu encho o saco do SESC com os projetos, com os programas, não sei o que, não sei quanto, encho o saco do pessoal da cidade, dizendo que dinheiro precisa chegar no século XXI, não sei o que, não sei quanto, mas o meu trabalho educativo, como ação direta, ele continua. Tá? E a ideia é o quê? Que nós, pela gravidade da situação, nós não temos mais tempo para dependermos somente do processo institucional. Nós precisamos urgentemente ir para a rua e educar as pessoas, e isso é função política de partido também. Então, nós vamos falar em transição ecológica, man? Mas vamos para a rua. E é muito curioso, né? Você lembrou da logística reversa. Gente, logística é o trânsito, né, de um determinado objeto ou pessoa, né? E reversa, porque já existe no Brasil, em vários locais do mundo, algumas iniciativas do quê? Quem produz tem que receber de volta o produto produzido, depois do uso. Aqui no Brasil, um caso bem comum, né, que ganhou algum espaço, mas hoje está bastante escondido, na verdade, as pessoas, é o caso das pilhas, né? Quem compra pilhas e baterias, depois de usar, você pode devolver no mesmo local, no mesmo ponto de venda. E o ponto de venda tem que receber, tá? É obrigado a receber. Quem te vendeu é obrigado a receber. E esse grupo, como ele é um ponto de venda, ele vai reunir todas as pilhas e baterias que pegou de volta e ele tem condição de tornar isso logisticamente devolver para a empresa produtora. E ela cuidar do descarte. Por que ela cuidar do descarte? Lucro. Quando você comprou a pilha, quem ficou com lucro foi o dono da empresa de pilha. Então é ela que é responsável pelo descarte dessa pilha. Isso já acontece também, tem algumas iniciativas no Brasil também. Esponja de louça. Muita gente usa essas esponjas especializadas, sabe? Verde, amarelinha. Essa empresa, a mais conhecida delas, tem um programa de logística reversa, porém, ela é em grande escala. Então, ela, infelizmente, não funciona para casas, para pequenos agrupamentos humanos. Ela precisa acumular um certo número de esponjas para devolver. A empresa recolhe isso e ela tem um programa de descarte menos impactante dessas esponjas, assim como das pilhas, né? A gente não sabe dessas coisas, porque essas coisas não estão no bom, porque essas coisas não estão na internet, porque assim como os nossos governantes, que são pagos também por essas empresas muitas vezes, isso não é divulgado, isso não é para a gente criar esse hábito, porque criando esse hábito a gente vai consumir menos, e é tudo que as empresas também não querem. A gente consuma de maneira responsável, né? Então, quando vocês verem esse termo logística reversa, sempre dê uma clicada, porque pode ser algo muito bacana a gente começar a pensar sobre isso. E aí, pensando sobre logística reversa, sobre mudança climática, uma das coisas que aí eu pedi para o Geraldo antecipadamente, gente, é o seguinte: quem não está familiarizado com o tema, a gente vai indicar algumas coisas por onde começar, né? Então, o que a gente vai fazer? Como o Geraldo separou um bom material, eu também vou falar algumas indicações aqui de onde começar, leitura, dica de vídeo. Hoje em dia, gente, a gente sabe que muita gente responde assim: é só jogar no Google, mas o algoritmo não ajuda, tá? Tem página no Facebook, tem página no YouTube, no Instagram, mas os algoritmos não ajudam. Mas se você nunca viu isso, o algoritmo nunca vai te apresentar isso naturalmente. Agora, se você intencionalmente fizer uma escolha, clicar 2 vezes, 3 vezes, o algoritmo vai começar a trabalhar a favor disso.
né? Então, essas bolhas que a internet fizeram, elas também ajudaram nisso, né? A gente acaba tendo muitas indicações sobre o tema porque a gente pesquisa sobre o assunto, mas é muito difícil colocar alguém dentro do assunto, né? Porque não está na primeira página do Google, não está nas páginas indicadas do Facebook ou do Instagram, não está aí. Infelizmente, não trabalha. Os programas não são feitos para isso, tá? Então, Geraldo, indica por onde que a gente começa a ler sobre o assunto, para quem nunca viu sobre o tema, mesmo para quem já viu e quer um comentário importante, né? Lembrando, gente, outra coisa, no geral, começar. Todas as indicações nossas, a gente até vai postar um link aqui na conversa, mas só no final da live a gente vai juntar tudo e colocar numa pasta no Google Docs, aí a gente compartilha. No Google Drive, aí a gente compartilha com todo mundo o link da pasta, porque são muitos PDFs, coisa para ler, coisa para assistir, coisa para refletir. Né, Geraldo? Então, assim, que tipo de material a gente pode ter acesso aí, se a gente quiser discutir o assunto, ou apresentar o assunto para alguém e ainda não está, né, com o tema e atualizado sobre o tema? Tem bastante coisa e eu tomei o cuidado de pegar digamos, por vertentes diferentes. Então, tem material, por exemplo, o ODS 13 da Agenda 2030. É para alguém já está iniciado? Mas é importante você ler, você dar uma olhada do que é, do que se trata, tá? Do mesmo modo, coloquei ali umas referências e links de cientistas que eu acompanho, que são cientistas que já desceram do pedestal acadêmico e já estão atuando como ativistas. Caras como Antônio Nobre, como o Paulo Artacho, esses caras eles estão fazendo palestra, estão fazendo vídeo, tem muita coisa na internet sobre esses caras, então está linkada lá a página dos dois. Tem o site do Clima Info, que é sensacional, que traz matérias de várias fontes, desde revistas científicas de fato, até artigos já mastigados, traduzidos para uma linguagem mais acessível. Tem também o material ali que nós selecionamos, que são umas apresentações do PPT, bem didáticas, com desenho e tal, para facilitar, né, o acesso, porque tem gente que não encara a linguagem escrita por nada. Tá? Agora, por outro lado, nós hoje não temos falta desse material, é o que você falou, é a questão do algoritmo. Então, se você insistir nessa pesquisa sobre mudança climática, caos climático, você encontra bastante material, sim. E, assim, está acontecendo algo que é um apelo cada vez mais forte para a juventude sobre ativismo, né? Nós temos uma onda aí, todo mundo é ativista, e isso tem um lado muito bom também, né? E a maior parte das ONGs e organizações focadas na questão ambiental disponibiliza materiais. Eu acabei não pegando, mas, o Greenpeace tem material que não acaba mais, a WWF tem material que não acaba mais, a SOS Mata Atlântica tem material. Então, assim, eu acho que o problema da informação sobre o clima é o mesmo da vontade política da gestão pública. Se você quiser, você vai atrás e encontra. A questão é se o seu interesse resiste aos desvios de atenção que você vai encontrar pelo caminho. Porque também tem o seguinte, a pauta está muito contaminada por esse câncer do capitalismo verde, sabe? Então, a gente tem que ir nas fontes mais concretas do pessoal que tem ecologia no cérebro. Porque a nossa saída não é porque eu vou produzir placa solar em escala para o planeta inteiro. Nós precisamos diminuir o consumo de energia. Então, o cara que te disser que existe uma saída com mais produção, com mais crescimento, com mais produção de gases, esse cara está te enrolando. Né? Então, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque, inclusive, em nome dessa falsa prosperidade do crescimento eterno, as pessoas prometem emprego em cima de uma ideia desenvolvimentista com um viés ambientalista. Então, Sim. O cara diz, não, porque eu vou fazer economia solidária, vai ser um milagre ambiental. Como que você vai fazer? A indústria de veículos e de tecnologia de computação é cheia de setores de economia criativa, tá? É cheia de criatividade. Total. Né? Então, assim, nós somos reféns disso. A questão toda é que nós temos uma deficiência educacional com relação à questão climática. Isso não está colocado nos detalhes necessários no ensino básico. Isso não é matéria para adolescente, adulto, isso é matéria para criança.
Gente, vamos entender uma coisa, se você estuda uma florzinha, a forma como ela germina, a maneira como ela floresce, a dependência que aquela plantinha tem do clima e tudo mais, você pode inserir nesse entendimento uma educação para a questão climática, né? Por que não se faz? Por que os processos de educação ambiental, e eu prometo que eu não vou falar muito nisso para não chatear ninguém, mas por que os processos ambientais não envolvem um entendimento político do processo do consumo? Por que os educadores ambientais acham que tem que amar o urso polar que está ali pendurado numa placa de gelo e não tem que olhar para a embalagem que está flutuando no mangue? E olhar para a marca que está escrita em cima daquela embalagem, para explicar para o educando que aquilo é fruto do lucro de alguém, de um projeto equivocado Sim. de alguém, de um processo político que não deu certo. E outra, velho, nós estamos com níveis de contaminação bárbaros no planeta inteiro. Então, por exemplo, a gente falou em logística reversa. Microplástico. Como é que você faz logística reversa com microplástico? Você tem que pegar o setor. Qual é o setor? Você está falando do setor abençoado. Só interromper aqui, geral. Microplástico, gente, é micro mesmo, microscópico, né? Então, são plásticos, por exemplo, são resíduos de plásticos que ficam, quem usa máquina de lavar roupa, a água que sai da máquina, ali está cheio de plástico. E esse plástico não é filtrado, os sistemas de filtro, né, dos sistemas de esgoto não filtram isso e eles vão parar direto nos oceanos, tá? Direto nos mares, tá? Porque são... E não tem como você evitar. Se você colocar sua roupa para lavar, essa roupa que tem resíduos de plástico, bater ela numa máquina de lavar roupa, vai soltar plástico, esse plástico vai para a água e vai direto para o oceano. Não existe nenhum equipamento que tire esse plástico da água. Não nesse sentido, né? Do mesmo modo, a fragmentação do plástico em geral, por exemplo, se você deixar uma garrafa plástica, uma garrafa de água sanitária no sol, vai chegar um momento em que ela vai ressecar e vai fragmentar. O microplástico, ele é o menor fragmento possível dessa história e ele acaba entrando pelas guerras dos peixes, entrando na mistura da terra e assim por diante. E aí, voltando ao que eu estava falando, o que você faz para fazer logística reversa com esse troço? Você tem que mexer com o setor econômico que produz plástico, porque você não vai ter nome naquele produto, naquele resíduo. E quem que abençoa a indústria de plástico? A indústria de petróleo, a indústria mais poderosa do planeta, essa que está tentando botar o Trump de volta de tudo quanto é jeito? Será mesmo que nós podemos fazer logística reversa diante da impostura das corporações? Sim. Ou será que o não consumo é uma alternativa mais inteligente? Só que isso fica restrito a nós, que conseguimos fazer esse raciocínio. Nós temos, do outro lado, um problema muito sério na falta da popularização dessa pauta, justamente pelo que você falou no começo da fala, Rogério. As pessoas, elas ainda acreditam na cenourinha, que elas vão seguir para chegar em algum lugar e vão ser alguém através do consumo. E você não pode tirar o direito dessa pessoa de acreditar na cenourinha. A questão toda é que a vida dela está passando, ela está investindo o tempo e a grana dela no mercado, né? Sim. E muita gente está começando a pensar, não está chegando a lugar nenhum. Sim. E a galera tem que pensar, gente, que os grupos sociais, ao tentarem ascender socialmente pelo consumo, gente, é isso. É aquela pessoa que vivia muito pobrezinha, mas tinha TV. Então ela via muita, sei lá, novela, muito filme, e ela criou dentro dela esse padrão de vida e de consumo que está estabelecido. E quem estabeleceu isso foram as empresas que produziram esses filmes, que produziram essas novelas, e incutiram na cabeça das pessoas esse tipo de pensamento, né? Então, gente, não é a pessoa tem o direito a pensar sobre isso, porém, esse direito a ela já foi relegado por causa dessas empresas que já fizeram essa opção por ela, né? E aí, acho que complementando, tem essa pergunta do Cadu, né? Geraldo, na linha do capitalismo verde, há o discurso de empresas, bancos, mineradoras, etc., de responsabilidade social empresarial. O que acha disso? Será que existe responsabilidade social empresarial? Vocês não querem que eu diga o que eu acho, né? Ou querem? Porque, assim, a questão toda aí é que esse discurso ele faz parte de uma narrativa muito mais ampla, né? Vamos lembrar quem que recolhe impostos em cima da produção e do consumo.
tá? Esse discurso, infelizmente, o discurso da responsabilidade social, ele caminha junto com o discurso da negação do Estado, por um lado, dizendo, olha, nós fazemos o que o Estado não faz, e, por outro lado, ele diz, eu pago impostos e ainda faço isso. Dá uma olhada, né? Tenta entender o que está por trás desse discurso, porque, efetivamente, é a mesma coisa que prometer emprego. Olha, eu sou o cara, eu lucro com tudo isso, mas eu não faço pelo lucro, eu faço pela responsabilidade social. Tá? Eu pergunto, se você tirar o lucro da mão desse cara, ele continua fazendo a responsabilidade social? Por que o educador popular pode ir para a comunidade sem ganhar um centavo por fazer a responsabilidade social dele? E esse cara não pode abrir mão do lucro dele para o dele, a responsabilidade social? Porque ele não está em função da responsabilidade, ele está em função do lucro. Então, assim, para encurtar a conversa, porque senão nós vamos passar o resto do dia falando mal desses caras, o cerne da questão é esse, né? Não há responsabilidade social. Não há, a proporção do que se devolve para a sociedade é muito pequena e vamos fazer uma ponderação. Volta com tudo que há de passivo, né? A distância social entre as pessoas e quem lucra. Então, como assim responsabilidade social? De manter as classes do jeito que elas estão, impermeáveis? Essa é a responsabilidade social? Investir em projetos metidos ambientalistas para perpetuar um modo de pensar capitalista também na pauta ambiental? Então, assim, há muitas contradições dentro desse campo, e é por isso que eu acho que a gente tem que trabalhar em várias frentes. Promover essa discussão, mas também ir por trás das vias institucionais de uma maneira legítima, aí, né, para combater essa postura equivocada de dizer, não, porque eu gero emprego, eu ponho placa na porta do meu empreendimento dizendo que eu sou o maior gerador de emprego da cidade, quando eu destruí a restinga da cidade, por exemplo. Né? Quando eu destruí a mente e a cultura da cidade, esse passivo alguém faz conta? Não. Fica só na responsabilidade social. Ou quando eu opto pelo uso de materiais que, além de gerarem muito calor, eles atraem, né, muito calor, né? A gente vê, né, eu já acho que a gente já vai entrar na próxima conversa. Como eu sou dessa geração também aí mais youtuber e tudo mais, né, transmitindo live e tudo mais, gente, eu deixei nos comentários 2 indicações de YouTube. Para quem gosta de assistir seu videozinho, também serve como podcast. Você tá ali lavando sua louça, cuidando assim, de outra coisa, você deixa lá, dá o play e fica ouvindo. Esse é o canal Tese 11 da Sabrina Fernandes, né? Ela tá fazendo um trabalho bem bacana junto à galera do PSOL, né, ali falando sobre ecossocialismo e tudo mais. Esse é um link direto de um vídeo que ela fala sobre mudanças climáticas e capitalismo, de como essas coisas estão atreladas e a quem vai a responsabilidade. É um vídeo super curtinho, tá? Então você não tem 15 minutinhos, então é rapidinho de você ver e tudo mais, tá? Para quem não conhece o canal da Sabrina, vale muito, muito a pena. Muito bom. Outro link que eu deixei é o canal Bem Vivendo, do Thiago Ávila, né? O Thiago Ávila também, ali todos os vídeos estão ligados à pauta né, do bem viver, à pauta ambiental. Ele fez recentemente uma série muito bacana de vídeos sobre agronegócio, então vale muito bem dar essa olhada, né? Essa crítica a quem está produzindo agronegócio, a quem lucra, né? E como o agronegócio influencia nessas políticas, né? Quando a gente fala que aqui não vai passar boiada, é dessa galera que a gente está falando, né? Dessa galera que influencia diretamente no nosso hábito de consumo, né? E influencia nas gestões políticas e públicas. E aí a nossa próxima pauta de discussão é isso, Geraldo. Eu, enquanto candidato, né? Mas não somente, né? Para onde as candidaturas, né? Seja para o executivo, né? Prefeitos e prefeitas, legislativo, vereadores e vereadoras, ou para os mandatos eleitos, né, quem já está nessas posições, ou mesmo de deputado, senador, para onde essas pessoas têm que olhar? Para onde você acha que a classe política dessas pessoas que têm mandatos ou estão se candidatando a mandatos tem que olhar? Para onde que a gente tem que olhar nesse momento? Bom, a gente tem um limite de utopias a partir dos protocolos internacionais que o país subscreveu, tá? Eu não gosto dessa conversa porque ela é limitante,
Mas o fato é que as utopias que nós seguimos, por exemplo, com a Agenda 21 2030, elas já são distantes demais. É que nem a nossa Constituição no Brasil, tá? Foi feita para nunca ser alcançada. Porque se um dia nós tivermos aquele país, não vai precisar nem mexer no capitalismo, olha que maravilha. Tá? Só que o que acontece? Todos esses protocolos, no caso agora, Acordo de Paris, Agenda 21, Agenda 2030 e ODS 13, eles dependem de interpretação e de vontade política. Tá? Então, por exemplo, os políticos aqui de Bertioga, seja lá quem for que vá para o legislativo ou para o executivo, vai ter que lidar com a questão climática, porque o nosso plano diretor preconiza, nessa última revisão, aleluia, aconteceu finalmente, acabou o negacionismo, pelo menos no papel, em Bertioga. O plano diretor ele preconiza que se crie uma comissão de mudanças climáticas para a adequação da cidade ao processo. Isso envolve... Eu acho que o prazo, se não estourou, já deve estar para estourar, né? Porque o plano diretor do primeiro semestre, ele dava um prazo de 180 dias, né? A gente não sabe o que aconteceu, mas nada foi publicado sobre o assunto. Tá? Só que, assim, a pauta é muito vasta. Tá? O apontamento que foi feito no plano diretor, ele merecia uma passagem dimensional para outro planeta, porque é muita coisa que tem que ser pensada, a começar pela gestão costeira. Tá? Esse negacionismo dos últimos 20 anos nos rendeu um grande pedaço de prejuízo no jundu da cidade, por conta das últimas ressacas, que já são por conta da elevação do nível do mar. E aí os governos Orlandini não só combateram o ambientalismo, como também negaram a questão climática, os governos Laírton também. Aí o pessoal, eu tenho que fazer minha função militante também, não é porque a sobrinha que não herda a linha, você entendeu? Nós temos que olhar com clareza para quem está aí à disposição do eleitor, né? E saber o que esses caras representam, efetivamente. Tá? Então, assim, eu olho candidato por candidato, o que eu vejo é negacionismo sobre uma cosmética diferente em cada caso. Efetivamente, as nossas candidaturas, eu digo as nossas de esquerda, PT e companhia, são as únicas que se colocam frontalmente, por exemplo, com um projeto ligado à transição ecológica. São as únicas que falam em agroecologia, por exemplo. Tá? Porque nós não estamos falando pura e simplesmente de fazer gestão do clima olhando pela janela. Tá? E o nosso problema central em Bertioga, além da gestão do meio ambiente em si, que é preocupante, nós temos manguezal a dizer chega para cuidar, com intrusão salina, elevação aí nível do mar e tudo mais, sem falar na questão do Tapanhaú, tá? Temos essa questão da gestão costeira das praias, e temos um problema central, e que o pessoal não está entendendo a importância que é a vida dos impactados pelo clima. Porque uma coisa é você assumir que existe a mudança climática. Outra coisa é, a partir disso, você entender que aqueles que forem impactados pelo clima, eles já entram num outro campo de responsabilidade. Tá? Hoje nós já estamos entrando num mundo que está judicializando a questão climática. Em São Paulo, por exemplo, nós temos o pessoal lá das famílias pelo clima, está processando Dória pela negligência dele com relação à questão climática. E Bertioga pode acontecer. Por quê? Porque a imensa maioria da nossa população vive em subcondições, subemprego, submoradia, subtudo. Me diz, na hora que, digamos, cai uma mega chuva de 5 dias no mesmo lugar, digamos, entre a Riviera, Vista Linda e o Indaiá, quem vai sofrer os maiores impactos? O pessoal da área da ocupação, o pessoal do Indaiá, o pessoal do Ilha 4, o pessoal da Riviera? A resposta é óbvia. É óbvio. Quanto mais vulnerável essa população, maiores os impactos, maior a sujeição a impactos. E isso demanda o quê? Trabalho preventivo, que não há. Então a gente trata com isso como se fosse só um acidente meteorológico. Ah, choveu demais, né? Bacana. Pô, o revés disso. Ó, 2 semanas de estiagem absoluta, 40 graus bombando em pleno inverno, como nós tivemos aí, né, um mês e pouco atrás. Problema respiratório vai para o postinho, não vai? É um problema de saúde pública que é decorrente da questão climática que os caras negam.
agora não pode mais negar, tem que se responsabilizar. E quanto menos prevenção, maior a bucha da responsabilidade depois. Então, eu acho que quem assumir, seja lá quem for, prefeitura, legislativo e tudo mais, vai ter que olhar para esse plano diretor com o cuidado necessário e seguir o bendito do ODS 13 de uma maneira muito especial, no sentido de encaminhar realmente a adequação da cidade aos processos climáticos por esse olhar dos impactados. Porque não adianta ficar brincando, porque brinquei, selinho verde azul, não sei o quê. Velho, não é essa a questão. Tá? Nós precisamos de uma atualização da cidade em função da pauta climática, porque isso foi negligenciado durante 20 e tantos anos. Né? Eu digo 20 e tantos por conta da emancipação, porque se for pensar, 500 anos de negação. Né? Só que assim, dá uma olhada na estrutura da cidade, dá uma olhada nas obras de drenagem que não consideram a questão climática, dá uma olhada nos projetos de orla que não consideram a elevação do nível do mar. É criminoso, velho. É criminoso. Quando fizeram o projeto da Orla da Enseada, que o Rui Otaki veio, fizeram um puta de um carnaval, não sei mais o quê, já se falava em mudança climática e o cara não deixava a gente falar, censurava a gente em jornal e tudo mais. Né? Por quê? Porque se a cidade cai em si com relação à elevação do nível do mar, quando que vai se permitir gastar dinheiro com uma obra que vai ficar embaixo da areia? Não, e é muito doido porque as obras, elas tendem, né, a atual administração aí defende as questões, né, ligadas aí ao canteiro de obras. É muito doido porque não passa por nenhum crivo nosso de controle social, de sugestões, né, do quanto essas obras estão afastando a gente dos elementos da natureza, né? A gente tem uma grande área de preservação ambiental, o que a gente faz? A gente pega os nossos córregos e rios e tampa eles, né? E está solucionado. Aí qualquer chuva que faz, a poucos metros dali tem pontos de alagamento praticamente permanentes, e não se associa esse ponto de alagamento à vazão da água, que é natural, que já passa ali, sempre passou, e agora o rio foi tampado. E além de tudo, as pessoas perdem esse contato de rotina diário que deveriam ter com o rio, com as matas, com as florestas, né? A gente vê aí obras, por exemplo, né? A gente outro dia estava num grupo conversando sobre a questão de moradia, né? Então você pega as grandes obras de moradia aí, né? Um monte de prédio e estacionamento. Né? Não tem uma área verde, não tem uma área de brincar, não tem uma área de estar, né? Uma área voltada ali ao convívio social e coletivo, né? Isso não é estimulado, isso é substituído por uma lógica de carro, né? Você abre mão disso para estacionar o carro, né? Com mais e mais concreto, como se também não houvesse outros materiais que pudessem ser concebidos esses espaços, né? A quantidade de materiais de baixo impacto nas obras de praças e logradouros públicos é inexistente, né? Você não tem um pensamento de utilizar um material de renovável ou de menor impacto possível. E trata essas coisas como se elas não existissem, o que não é verdade. Inclusive o Brasil tem muitos estudos e muitas aplicações locais, né, que a gente nem precisaria pesquisar em tantos outros países se a gente conversar com comunidades tradicionais e cientistas, né, quem estuda aí a questão da permacultura, né, poderiam ter as obras com essa matriz de materiais. E a gente poderia... Isso cabe na transição, filho. Né? A gente poderia conceber espaços públicos e coletivos, por exemplo, como são as praças, elas poderiam ser sombreadas, poderiam ser com menor custo, inclusive para nós, né? E com uma maior presença ali dos elementos da natureza, né? É uma pena não colocar isso nem para discussão, né? Porque ninguém nem questiona isso, né? Vamos fazer e pronto, né? Eu acho, Rogério, agora o Bruno disse que veio voltar aqui em Bertioga para eleger você. Então, a gente, dentro da condição de vereança, quem se eleger vai ter que ficar em cima do executivo por essas questões. Não faz mais sentido. Nós estamos num momento de transição que é jogar dinheiro fora, pautar qualquer projeto pela lógica do desenvolvimento. E é isso que me assusta nesses 6, 7 candidatos que estão aí à prefeitura. Porque todos eles, se você tirar o número do ano de baixo, você não sabe onde você está quando eles falam. Né? Pode ser um discurso de 1980 ou um discurso de 2020, eles estão falando a mesma coisa. A mesmíssima coisa.
né? E essa linguagem que você está trazendo, por exemplo, de buscar alternativas de permacultura, saídas de agroecologia e tudo mais, tem que caber dentro de um olhar de transição para outro modelo de desenvolvimento. Essa que é a questão. A começar pela permeabilidade do solo, que no nosso caso é fundamental. Nós estamos com o mar subindo, chuva caindo mais forte, sabe? Qual é a nossa? Quando a gente fala da alienação, é isso, né? O asfalto, simbolicamente, ainda é símbolo de progresso, o que é lamentável. Gente, a gente está no nível do mar. Asfalto é a pior coisa. É o pior material que você poderia utilizar no solo, é asfalto, né? Você tem N outros tipos de materiais, dos bloquetes sextavados, de um monte de materiais. E se você pegar os bairros nobres, você vai perceber que lá não tem asfalto, né? O que é muito curioso, né? Aos ricos, aos turistas, você não põe asfalto, né? Agora, na ilusão do avanço dos bairros periféricos, é isso. É você colocar a política do asfalto, a política do concreto, a política do bloco, quando na verdade esses materiais são os mais impactantes, né? E a população acaba muitas vezes pedindo isso porque, infelizmente, ela está alienada pelos processos que nós já citamos, né? Impactadas aí pelos pontos de vista aí da mídia, dos influenciadores e das grandes empresas, né? O que é uma pena, né? Porque a gente queria poder optar se aqui na minha rua, né? Eu hoje moro na Avenida Anchieta, que é uma das principais avenidas da cidade. Em momento nenhum, no momento da duplicação, perguntou se asfalto era a melhor coisa. Foi lá e simplesmente pôs quilômetros de asfalto na duplicação da via, né? Nem se questionou a possibilidade, o que é lamentável, né? Você sabe que nós temos a figura política em Bertioga do influenciador de bairro, né? O processo clássico de Bertioga é cooptação de associação de bairro, né? Para transformar a associação de bairro em estar não repetidora dos anseios das empreitadas, dos políticos, não sei o quê. Então o cara nem quer asfalto, ele quer um canto para plantar um pé de couve, né? E um lugar que não inunde, que tenha drenagem. Pô, os caras vão lá, vendem a ideia completamente, uma vez e outra, ainda prometem uma grande cidade, né? Com acesso a 1 milhão de coisas que não vão rolar, e os caras nem sabem que não vão rolar. Tá? Então, o nosso problema central é de educação desses políticos. E isso é uma bucha que não tem tamanho, porque nós estamos falando de algo que vai além da institucionalidade. Vide as ocupações irregulares que uns chamam de invasão. Né? Quer dizer, isso, se você olhar pelo prisma da crise climática, isso é criminoso ao extremo, não é só o impacto ambiental ali do desmatamento. Né? Você está colocando essas pessoas numa área de risco e depois você vai querer asfaltar e aí aparecem esses pilantras falando em regularização fundiária e transformam algo que é um dano para a cidade em mais imposto, em mais especulação, em mais cidade. Não, e associam progresso, geração de renda a todas essas coisas, né? Eu acabei, nossa, tá movimentado aqui, Jair Santana, que também é candidato na nossa torre que compartilha da nossa carta compromisso, o Sancler, né? Os dois ali representando o extremo norte aí do nosso município, ali o bairro de Guaratuba, Boracéia, né? Mas que estão aí circulando toda a cidade, compartilham da nossa carta compromisso. Então, obrigado aí também por estarem acompanhando nossa live. O Cadu já pontuou novamente aí dizendo que existe finalmente aí pela primeira vez na história, nunca antes da história dessa cidade houve alguma candidatura que falasse, tocasse nesses temas, né, mentalidades retrógradas desenvolvimentistas, como diz o Cadu aqui, o modelo baseado na especulação imobiliária, né? A gente não pensa que, por exemplo, manter a renda, né? Eu falo que a política de emprego e renda ela deve fazer de tudo para o dinheiro circular na cidade e não o dinheiro ir para o mega empresário, né? Vamos abrir um shopping, uma marina. Cara, o dinheiro, o grosso do dinheiro, que é o lucro, vai para o dono desses locais. A gente não quer gerar emprego para todo mundo só viver com salário, porque o salário, na verdade, você tira recurso da cidade. O que tem que ficar e circular por aqui é o lucro dessas operações todas. O dinheiro tem que permanecer porque é o esforço humano, né? O esforço do trabalho tem que ficar o máximo de tempo possível
dentro daquela sociedade, né? Até parar numa grande corporação ou num banco, enfim, né? E a gente esquece disso. Então não é para vir um shopping para o dono do shopping ficar com o dinheiro, é para os empresários, para os comerciantes, para os pequenos negociantes locais abrirem esses espaços e manterem, né, o dinheiro, o lucro pode ficar aqui, porque aí sim, quando vier o turismo ou os nossos próprios gastos, eles circularem aqui, né? Ter uma economia um pouco mais circular. Abraço também para a Zoraide, que compartilhou. Abraço para a Zoraide também, que compartilhou nossa live. Ela faz um comentário bem interessante, né? Aqui, gente, aqui é ali, próximo ali da Reserva Natural do Sesc, né? Aqui construíram umas casas em cima de um riozinho. Quando chove as águas tomam seu lugar. As pessoas ficam reclamando. Tinha muitos peixinhos. Nossa, a quantidade de pessoas que poderiam ter peixinhos nas suas portas, porque tem muitos córregos e rios escondido já pela cidade, né? Então, pô, tinha peixe, tinha água limpa, as pessoas poderiam numa tarde de descanso colocar os pezinhos na água e ficar, porque essa água, esses córregos, gente, eles não são esgoto, eles não são vala, eles se tornaram por um processo de urbanização mal planejado e para usar como desculpa depois para você tampar o rio e falar que deu uma solução. Olha, urbanizamos o bairro, né? Então, quando a Zoraide essas, né, eu acho que as mudanças, elas estão ligadas a essa questão de memória. E aí, já caminhando para uma última pergunta, já estamos aí com 1 hora de live, é isso, né? Eu perguntei para onde os candidatos e mandatos devem olhar. E os eleitores, a população, tem que olhar para onde? Elas têm que olhar para o governo, elas têm que olhar para essas lives. Para onde que a população tem que olhar no momento agora das eleições? Eu acho que a população, pelo menos aquela que estiver instrumentalizada para alguma preocupação com a pauta ambiental, tem que prestar atenção nos apontamentos que os candidatos estão fazendo, principalmente com relação ao futuro, tá? Eu acompanhei aquele troço que foi para o ar ontem, painel, não sei o quê, né? Não vou nem adjetivar, porque, enfim, acompanhei o debate também da Santa, que eu achei fraquíssimo, não tanto pelos candidatos, mas pela própria estrutura da coisa. Eu não ouvi uma única menção da maior parte dos candidatos à população de menor renda ou à população jovem e à população futura. Ninguém falou nisso. Eu fiquei muito impressionado com isso, cara, porque me deu uma dimensão de que, assim, além de só ser uma candidatura progressista na cidade, o pessoal lá continua batendo um bumbo que já está com o prazo de validade vencido. E o povo acredita nesses caras, tá? Então, assim, eu digo nós, cidadania, né, nós pessoas, nós moradores, nós precisamos despertar o interesse das pessoas nessas pautas. Não vamos nos esquecer que nós temos uma mídia negacionista ainda na cidade, que continua diariamente maldizendo ambientalismo, maldizendo mudanças climáticas e não sei mais o quê. É diário, eu acompanho e eu sei há quanto tempo esses caras repetem essa música. O povo da cidade escuta essa rádio. Sim. Mas o povo não tem discernimento? Tem, mas no automático a informação entra e fica. Tá? E ela acaba sendo repercutida pelo político, pela associação de bairro, não sei o quê, ou seja, não há tempo para questionar, inclusive porque o corre pela sobrevivência não permite às pessoas, né, terem um entendimento mais amplo, não dá nem tempo de pensar. O fato é que nós precisamos despertar isso na cabeça das pessoas. Eu acho que Bertioga precisa de um processo público de engajamento na questão ambiental, independente de quem ganhar. A gente tem que plantar nessa cidade, véio. Tem que plantar comida, tem que abrir os olhos das pessoas para a questão climática, principalmente dos jovens, que estão sem perspectiva de vida e não sabem da armadilha que está aí, porque os caras estão prometendo mundos e fundos de desenvolvimento que talvez não se concretizem, estão se baseando numa economia que está em franca decadência, num modelo de desenvolvimento que, se não parar pelas vias diplomáticas, vai acabar parando na marra, porque não está cabendo mais. Né? E aí, essa molecada vai fazer o quê? Está se preparando para o quê se não tem depois?
E é muito doido, porque é isso, o modelo de emprego, empregabilidade e renda, ele já não existe mais, como era há pouco tempo atrás, até o pós-revolução industrial, né? Então, já não tem emprego para todo mundo, não tem como você empregar todo mundo. Primeiro que você não tem recurso natural suficiente para empregar todo mundo, o impacto seria muito grande, e você não tem essa necessidade, porque a capacidade produtiva, ela já supre as nossas necessidades. No entanto que a gente tem muito material descartável e joga muita coisa fora, porque a gente já produz demais. Então não tem como gerar mais emprego para todo mundo. E aí, para o futuro, essa tendência, inclusive, é piorar com a mecanização, com a revolução da robótica, né? E aí as pessoas ainda estão sendo formadas para empregos que provavelmente não existirão, né? Porque se essa linha da robótica, por exemplo, seguir esse caminho, esse tipo de emprego, a pessoa terá que sobreviver com outros modelos e outros afazeres que conversam muito com isso que a gente está trazendo, com saber plantar, saber colher, saber se virar, né? Os elementos que ainda estão à nossa volta. E isso pode ser, inclusive, um valor empregatício, né? Você falou, tem as oficinas, os cursos, já tem muita gente, inclusive hoje, mesmo que o modelo econômico padrão mudar, a vida da pessoa não muda tanto, porque ela já está adaptada a esses modelos, ela já tem uma quantidade ali de possibilidades ali de afazeres que ela domina, né? E mesmo se mudar para outros modelos econômicos, até bastante cruéis aí com o empregado, com o empregador, né? Com o empregado, de fato, né? Com o trabalhador, a trabalhadora, não vai sofrer tanto, porque ela já tem dentro dela um monte de coisas que ela aprendeu a fazer, né? E eu acho que cada vez mais a gente tem que multiplicar, né, esse tipo de conhecimento. Esse conhecimento, ele é permanente, né? Esse é um herói, nós temos que ter isso claro, né? A galera aí está fazendo de conta que, nossa, cidade da tecnologia, Vale do Silício da Baixada, você ouve um monte de abobrinha, mas o Bertioguense, ele é um sobrevivente. Quem conhece essa cidade a fundo sabe do perrengue que esse povo passa, da criatividade que esse povo precisa para dar baile na realidade, tá? Então eu pergunto, desemprego por desemprego, quem mexe cimento, mexe terra também com a enxada? Mexe. Produzindo comida, pelo menos produz algo de garantia de subsistência? Produz. Percebe? Então, uma economia baseada nisso, não com essa cara institucionalizada, não, vou enfiar uma horta comunitária pela goela das pessoas. Não é assim que funciona. Mas construindo processos de produção na área urbana, envolvendo as pessoas no lugar onde elas moram, né? Tudo isso eu acho que pode ser trabalhado. Mas, assim, eu quero fazer uma observação, Rogério, que é muito fruto da minha vivência da cidade. Eu acho que a função central hoje, de seja lá quem ganhar, principalmente o pessoal que for para o legislativo, é fazer lei funcionar, é fazer fiscalização como se deve, né? Eu estou falando isso para quem não tem o rabo preso, porque tem rabo preso não vai mudar nada, tá? A gente já sabe quem é quem, tá? Mas, assim, a nossa galera, seja lá quem a gente conseguir eleger, vai ter uma dura batalha pela fiscalização da grana, pela fiscalização das leis, pela forma como o executivo costuma agir na cidade, que é extremamente vertical. Nós temos uma cultura política para transformar e essas eleições são só o começo dessa transformação, né? O que hoje as candidaturas progressistas estão fazendo na cidade é apontando para um futuro diferente. Nós estamos falando de legitimidade, coisa que a cidade praticamente desconhece, né? Então, assim, eu fico muito satisfeito, depois de tanta dor de cabeça que a gente teve nessa cidade, chegar nesse ponto e falar, mano, eu estou aqui com um cara que pela primeira vez na história deste feudo pautou mudanças climáticas numa live. Percebe? Isso para mim é uma grande honra, Rogério, porque, assim, a gente passou muito aqui, você sabe o que foi o processo da Agenda 21 aqui, você é um dos que acompanhou essa história, né? Você sabe a luta que foi essa insanidade de plano diretor na cidade, né? E olha, cara, nós começamos essa luta de interferir no plano diretor em 2006. A primeira menção à agroecologia, a primeira menção a mudanças climáticas aparece agora, em janeiro de 2020. Tá? Então, assim, vamos apostar no futuro, no sentido de que hoje nós estamos plantando uma semente que pode levar 20 anos para germinar. Tá? Mas é um outro caminho, que não os que a gente já percorreu, que a gente já sabe no que vão dar.
Nós temos que sair fora da truculência política nessa cidade. As pessoas têm que viver sem medo em Bertioga, sem censura, sem baixaria de constrangimento político. Porque você amarra o rabo comigo e depois você não fala mais nada, fechou? Não dá mais para continuar desse jeito. Né? Então, a esperança que eu tenho nesses mandatos, né, passa muito por aí. Eu acho que nós vamos sofrer muito ainda com a pauta climática e ambiental, porque, além da grande confusão que está estabelecida pela própria política local, como o meio ambiente como um problema, a questão climática como restritiva ao desenvolvimento, não sei mais o quê, nós temos um apelo de cidade em desenvolvimento que é muito difícil tirar da cabeça das pessoas. Sim, então, sim. Eu acho que cabe a nós dar o exemplo, sabe? Então, é meter uma enxada no ombro e ir plantar em praça, né? Fazer valer o nosso direito de ocupar a cidade por quem mora na cidade. Esse é o grande problema de Bertioga. E a minha aposta, né, declarando meu voto em você, no PT, na galera toda, dando esse apoio, é essa. Porque nós estamos lidando com pessoas da cidade voltadas para quem mora na cidade. Não é uma exceção a quem é turista. Não, o turista é muito bem-vindo, a residência vai continuar, não vai acontecer nada com esses caras. Mas a cidade só é boa para o turista quando é boa para o morador, né? Então, velho, o morador tem que caber na lógica da cidade. A gente está cansado de não ser ouvido, de não ser considerado, de ser desrespeitado, de ser posto de escanteio de todas as participações. A gente sabe quanto foi difícil participar de audiências nessa cidade, que não deixava a gente nem entrar. Você queria filmar, não podia filmar. Você queria gravar, não podia gravar. Você queria ata, não podia ter ata. Você entendeu? Então, hoje, eu acho que as nossas tarefas estão muito ligadas a essas questões, gente. Infelizmente, não dá para a gente idealizar essa cidade maravilhosa para já. Porque as tarefas que estão impostas a quem se eleger são árduas, velho. São árduas porque nós estamos lidando com um bando de picaretas negacionistas. E olha, a Zoraide falou nos rios. Se nós pegarmos a história dos rios dessa cidade e puxarmos esses cordões até onde eles vão dar, metade da política da cidade cai. Porque não dá conta das irregularidades, das pilantragens, da apropriação de área pública, do aterro irregular de meio ambiente, assim por diante. Mas não vou nem começar a falar, tá? Senão nós vamos mais 1 hora de live aqui. Bom, já estamos com 1 hora e próximos aí de 1h15, né? Então, agradecimentos a todo mundo aí que nos ouviu aí durante ou nos assistiu tanto na live, mais uma vez, Zoraide, Vilma, que mandou várias mensagens agora no trecho final. Mais uma vez, obrigado pelo apoio, pela atenção de vocês principalmente, né? A Zoraide tem ali um trabalho ali com a nossa horta, né? Que merece ser visto, né? Ela publica fotos constantemente dos frutos que ela vai encontrando pelo caminho, né? Tirando dúvidas, o próprio Geraldo, né? Então, se você chegou até esse momento da live, o pedido que a gente faz, mais do que curtir e compartilhar, é o seguinte: olhem todos os links que nós deixamos à disposição na conversa, entrem nos nossos perfis, inclusive das pessoas que estiveram aqui participando do bate-papo, o Cadu, um trabalho de turismo de base comunitária, a Vilma, um trabalho de arte e cultura, a Zoraide, com um trabalho na nossa horta, né? O Bruno, que vem lá do outro extremo da Baixada Santista aqui, também aqui agora. Aqui? Agora ele vai votar aqui. Não. Vai votar aqui, né? Não. Ele não transferiu o título. Mas o Bruno, né, vai mostrar que tem pessoas muito próximas da gente com soluções e opções incríveis que podem contribuir para o debate. Né? Mais do que a mudança nesse momento, a gente está propondo o debate, a conversa, né? Trazendo informações que estavam sendo negadas a todas as pessoas. Que é o grande problema aí que a gente tem, infelizmente, nesse mundo político muito polarizado, né? Que é isso, qualquer coisa que fala, são comunistas, eu não sei o quê. Assistam as lives, entendam do que a gente está falando de verdade, né? A gente está falando em mostrar opções para que todo o povo, inclusive, escolha aquilo que realmente entende que é melhor para si.
né, que é uma coisa que não existe hoje. Não adianta falar que é a livre escolha, porque no atual status não há livre escolha. Quem faz essa escolha por você é o capitalismo através das empresas e dos políticos bancados por essas empresas. Bom, gente, obrigado, Geraldo. Né, a gente vai continuar aqui rapidinho no final, mas a todos vocês aí que nos acompanharam mais uma vez, obrigado. Continuem acompanhando aí as lives aí. Tem o perfil lá, Rogério Xing, que tem, eu estou colocando lá as propostas de candidatura, então coloquem lá os seus comentários, compartilhe se você concorda, né? A gente está, né, até na construção que é além desse processo político, porque independente do resultado, a gente continua aí batalhando, tentando esforçar as pessoas a tentar entender, né, o que está acontecendo no planeta e o que está acontecendo conosco, para que façamos opções diferentes dessas que temos hoje. Geraldo, obrigado. Isso aí. Gratidão, Rogério. Valeu. Obrigado. Tchauzinho, gente. Tchau, terminamos a live. E você